30 de julho de 1942. O submarino alemão U-166 opera no Golfo do México e lança um torpedo contra um transporte escoltado. A escolta respondeu de imediato ao ataque. Esse mesmo dia cessam as transmissões. O comando alemão não volta a receber sinais da tripulação dirigida por Hans-Günther Kühlmann. 2 jornadas depois, um avião da Guarda Costeira informa haver atacado e destruído um submarino em outro setor do Golfo. Durante quase 60 anos, essa ação fica registrada como o afundamento definitivo. No entanto, quando explorações do fundo marinho identificaram uma estrutura compatível com um submarino tipo 9C na área do enfrentamento original, a versão aceita mudou. A posição real não coincidia com a consignada nos arquivos. O estado em que apareceu levantou uma dúvida maior. Se o submarino foi destruído, por que não apareceu onde se dizia que havia sido afundado? Versalhes proíbe. Dönitz impulsiona o tipo 9. Ao terminar a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou submetida às condições impostas pelo Tratado de Versalhes. Entre suas cláusulas mais estritas, figurava a proibição absoluta de construir e possuir submarinos. A frota imperial foi dissolvida e substituída pela Reichsmarine, uma força reduzida em tonelagem, armamento e número de unidades. A nova marinha só podia manter buques ligeiros e uma estrutura limitada sob supervisão internacional. Nesse cenário, a arma submarina desapareceu oficialmente da ordem naval alemã. A proibição não só afetou os buques existentes, também alcançou a indústria, os estaleiros e os departamentos técnicos que haviam desenvolvido submarinos durante o conflito anterior. Impuseram-se controles sobre a construção naval e restringiu-se a fabricação de componentes associados a esse tipo de unidades. No entanto, o conhecimento acumulado entre 1914 e 1918 não foi destruído. Os planos, os cálculos estruturais e a experiência prática permaneceram nas mãos de engenheiros, técnicos e oficiais que haviam participado no esforço anterior. Durante a década de 1920, enquanto a proibição continuava vigente, a continuidade técnica encontrou vias indiretas para manter-se ativa. Estabeleceram-se acordos no estrangeiro e colaborou-se em projetos que permitiram a engenheiros alemães seguir trabalhando em conceitos vinculados ao design submarino. Não se tratava de construir unidades para a Alemanha, mas de preservar a capacidade técnica, aperfeiçoar métodos de cálculo e manter a experiência industrial. Nesse período, analisaram-se configurações de casco resistente, sistemas de lastro e distribuição interna orientadas a melhorar a resistência estrutural e a estabilidade em imersão. Dentro da Reichsmarine, alguns oficiais consideravam que o submarino voltaria a ocupar um lugar central no futuro. Entre eles, destacava-se Karl Dönitz, que havia servido na Guerra Submarina de 1917 e havia observado diretamente o impacto do ataque ao comércio marítimo. Sua experiência o levou a sustentar que o afundamento constante de buques mercantes podia alterar o equilíbrio estratégico de uma guerra prolongada. Não era uma ideia improvisada, mas o resultado de análise sobre tonelagem destruída, capacidade de reposição industrial e vulnerabilidade de rotas marítimas. Durante os anos da República de Weimar, a Marinha Alemã operava sob limitações estritas, mas internamente manteve-se uma estrutura organizativa capaz de reativar-se se as condições mudassem. Oficiais jovens receberam formação técnica, conservaram-se arquivos e manuais. A experiência não se apresentava publicamente como programa submarino, mas a base humana e administrativa não desapareceu. Em 1933, a mudança política alterou o marco estratégico. O novo governo iniciou um processo de rearmamento que não se anunciou de forma completa desde o primeiro momento, mas que avançou de maneira progressiva. A ampliação de forças armadas incluiu o planejamento naval. Nos anos imediatamente posteriores, prepararam-se designs preliminares e reorganizaram-se departamentos encarregados de construção e supervisão técnica. O Acordo Naval Anglo-Alemão de 1935 estabeleceu uma porcentagem permitida em relação à tonelagem britânica. Essa negociação abriu a porta para a construção aberta de submarinos dentro de limites definidos. A partir de então, a produção deixou de ser uma questão encoberta e passou a integrar-se em programas oficiais.
Na primeira fase do rearmamento, os modelos desenvolvidos estavam orientados a operações relativamente próximas a bases europeias. No entanto, a concepção estratégica que defendia Dönitz exigia maior alcance. Se a guerra futura se dirigia contra o tráfego marítimo, as unidades deviam operar em áreas amplas, permanecer longos períodos em patrulha e regressar sem depender de reabastecimentos constantes. Essa necessidade impulsionou o desenvolvimento de um modelo de maior autonomia. Assim começou a evolução para o Tipo 9. Este submarino foi concebido com dimensões superiores aos modelos costeiros. Seu maior deslocamento permitia armazenar mais combustível e provisões, ampliando o raio de ação. O design incorporou um casco resistente interior e um invólucro exterior que alojava tanques de combustível e lastro. Essa configuração otimizava o espaço interno sem sacrificar a estabilidade. A construção do casco de pressão baseava-se em aço tratado e reforçado mediante marcos internos distribuídos de forma regular. A estrutura estava desenhada para suportar pressão crescente em imersão dentro dos limites previstos. O aumento de comprimento e volume obrigou a recalcular o equilíbrio longitudinal e a distribuição de pesos. A propulsão seguia o esquema combinado habitual em submarinos da época. Em superfície, motores diesel transmitiam energia aos eixos das hélices e permitiam velocidades sustentadas durante travessias longas. Sob a água, a nave dependia de motores elétricos alimentados por baterias acumuladoras. Esta combinação garantia autonomia ampla em superfície e manobrabilidade em imersão durante períodos limitados. No final da década de 1930, o planejamento naval alemão incluiu programas de construção escalonados. O Plan Z, aprovado em janeiro de 1939, priorizava grandes buques de superfície, mas a arma submarina mantinha um papel relevante dentro do conjunto. O debate interno girava em torno do número necessário de unidades para que a estratégia contra o comércio fosse efetiva. As cifras disponíveis nesse momento eram inferiores às consideradas ótimas. A produção não se limitou a montar cascos. Organizaram-se departamentos técnicos, ciclos de testes no mar e processos de inspeção. Estaleiros com experiência prévia retomaram atividade intensiva. Definiram-se flotilhas e designaram-se comandantes. A estrutura administrativa da arma submarina adquiriu forma operativa antes do estalar do conflito. Entre 1935 e 1939, o desenvolvimento do Tipo 9 avançou em variantes sucessivas que ajustavam a capacidade de combustível e o equilíbrio geral. A evolução respondia à necessidade de harmonizar alcance, estabilidade e rendimento mecânico. O objetivo era dispor de unidades capazes de deslocar-se longe de suas bases e permanecer em zona de operações durante períodos prolongados. Quando a guerra começou em 1939, o número de submarinos disponíveis não alcançava a cifra que alguns oficiais consideravam necessária para executar plenamente a estratégia prevista. No entanto, a infraestrutura industrial estava ativa, a organização administrativa consolidada e os novos modelos prontos para incorporar-se a flotilhas operativas. A transformação havia percorrido um trajeto completo, desde a proibição absoluta imposta após 1918 até a reativação formal de uma força submarina estruturada. O Tipo 9 emergia como resultado dessa continuidade técnica, planejamento estratégico e reorganização industrial, preparado para operar em cenários que ainda não haviam sido postos à prova e que logo exigiriam mais que cálculos e design sobre o papel. 100 metros, válvulas, hélices e baterias. O Tipo 9C estava construído ao redor de um cilindro resistente, que constituía o núcleo real do submarino. Esse casco de pressão formava a estrutura encarregada de suportar a carga da água quando a nave descia. Sua pele metálica se reforçava mediante cavernas interiores e marcos externos distribuídos a intervalos regulares, criando uma armação rígida que mantinha a forma inclusive sob pressão crescente. A distância entre marcos e a disposição de reforços respondiam a cálculos precisos destinados a garantir estabilidade estrutural em profundidade. Esse cilindro interior ficava rodeado por um casco exterior, que abrigava tanques de lastro e depósitos de combustível. A configuração de duplo casco permitia separar o volume habitável do espaço destinado ao controle de flutuabilidade.
O design assegurava que, ao encherem-se os tanques externos, a nave pudesse perder flutuabilidade de forma controlada e começar o descenso. A distribuição desses tanques não era uniforme. Estavam colocados em seções concretas para manter equilíbrio longitudinal e lateral. Na parte dianteira encontravam-se os tubos lança-torpedos. O tipo 9 mantinha a disposição clássica de 4 tubos na proa e 2 na popa, alinhados com o eixo longitudinal. Os torpedos se armazenavam em suportes internos, presos mediante ancoragens metálicas que evitavam deslocamentos durante manobras. A recarga se realizava dentro do espaço estreito do compartimento dianteiro, onde o pessoal utilizava trilhos e sistemas manuais para posicionar cada projétil frente ao tubo correspondente. A capacidade total estava limitada pelo espaço disponível no interior do casco resistente. Atrás do compartimento de torpedos, localizavam-se as zonas destinadas a controle e navegação. O posto central concentrava instrumentos de profundidade, válvulas de lastro, indicadores de rumo e sistemas de governo. Desde ali se acionavam as válvulas que permitiam encher ou esvaziar os tanques externos. Quando se ordenava a imersão, as válvulas principais se abriam e a água entrava nos tanques, enquanto o ar era expulso para o exterior. Para recuperar flutuabilidade, o ar comprimido se introduzia novamente nos tanques, deslocando a água para fora. O sistema de imersão estava composto por tanques principais, tanques de compensação e depósitos de trimagem. Os tanques principais regulavam o descenso geral, enquanto os de compensação ajustavam o equilíbrio segundo o peso de combustível consumido ou torpedos disparados. Os tanques de trimagem permitiam corrigir inclinações, movendo pequenas quantidades de água de um extremo a outro para manter a nave nivelada. Cada um destes compartimentos se conectava mediante tubulações internas e válvulas de controle acionadas manualmente. O casco de pressão tinha uma espessura calculada para suportar uma profundidade de construção de ao redor de 100 metros. Essa cifra representava o limite de segurança previsto no design, considerando uma margem estrutural que protegia contra deformações permanentes. À medida que o submarino descia, a pressão exercida pela água comprimia a estrutura, e o casco respondia com ligeiras flexões que eram absorvidas pelos reforços internos. Na seção central encontravam-se as baterias. Estas acumuladoras ocupavam compartimentos específicos sob o solo, distribuídas em blocos que forneciam energia aos motores elétricos durante a navegação submersa. O número de células estava determinado pela capacidade necessária para sustentar deslocamentos sob a água durante um tempo limitado. Quando o submarino navegava em superfície, os motores diesel acionavam geradores que recarregavam essas baterias. Os motores diesel estavam instalados no compartimento posterior, alinhados com os eixos das hélices. Tratava-se de motores de 4 tempos desenhados para oferecer potência suficiente em superfície e, ao mesmo tempo, alimentar os sistemas elétricos. Cada motor transmitia movimento através de engrenagens para os eixos e podia desacoplar-se quando se mudava para o modo elétrico. A disposição interna exigia uma ventilação adequada e dutos de escape que atravessavam o casco exterior. Quando a nave se submergia, os motores diesel se detinham e a propulsão passava a depender de motores elétricos conectados às baterias. Estes motores geravam menos ruído mecânico e permitiam deslocamentos sob a água com maior discrição. A mudança de sistema se realizava desde o posto central mediante controles que desconectavam a transmissão diesel e ativavam o circuito elétrico. A energia armazenada limitava a velocidade e o tempo de navegação em imersão. O compartimento de máquinas estava reforçado por marcos interiores adicionais, devido ao peso e vibração do conjunto mecânico. Os eixos de transmissão atravessavam selos estanques antes de chegar às hélices externas. Na parte posterior, as superfícies de controle incluíam timões verticais e planos horizontais que regulavam direção e profundidade. Esses planos podiam ajustar-se manualmente para manter a nave estável durante descensos ou ascensos. A torre de comando se elevava sobre o casco resistente e conectava com o interior mediante uma escotilha estanque. Dentro da torre se encontrava o periscópio, que atravessava o casco de pressão mediante um tubo selado. O sistema permitia observação em imersão à profundidade de periscópio, mantendo o resto da nave sob a água. O mastro podia retrair-se completamente quando não se utilizava. A disposição interna obrigava a um aproveitamento preciso do espaço. Cada compartimento tinha função definida: proa para armamento, centro para controle e baterias, popa para maquinaria.
Os corredores eram estreitos e os beliches se distribuíam em zonas livres entre equipamentos e tubulações. As válvulas, manômetros e painéis elétricos ocupavam superfícies disponíveis em anteparas e tetos. O armazenamento de combustível se realizava em tanques externos integrados no casco ligeiro. Esse combustível alimentava os motores diesel durante navegação em superfície e determinava o alcance operativo. A transferência para os motores se efetuava mediante bombas internas, controladas desde o compartimento de máquinas. À medida que o combustível se consumia, o sistema de compensação ajustava o equilíbrio para manter a linha de flutuação adequada. O sistema de governo incluía roda de timão e controles de planos de profundidade, situados na área central. Desde ali, se coordenavam as manobras verticais e horizontais. A resposta da nave dependia tanto da posição dos planos como da velocidade gerada pelos motores. Cada ordem requeria coordenação entre o pessoal encarregado do controle e o compartimento de máquinas. Em condições normais, a imersão completa se realizava em um tempo breve, sempre que as válvulas e mecanismos funcionassem corretamente. O processo exigia sincronização entre abertura de tanques, ajuste de planos e regulação de motores elétricos. O design estrutural e a organização interna estavam pensados para permitir essa transição de superfície à profundidade sem desestabilizar a nave. A combinação de casco resistente, sistema de duplo invólucro, motores diesel e elétricos, baterias acumuladoras, tubos lança-torpedos e rede de tanques de lastro definia o funcionamento integral do tipo 9C. Cada elemento formava parte de um conjunto coordenado que convertia a estrutura metálica em uma unidade capaz de deslocar-se tanto em superfície como sob a água, mantendo controle sobre flutuabilidade, direção e potência, enquanto o interior ficava organizado em compartimentos que sustentavam todos os sistemas necessários para as operações prolongadas que estavam por começar. Beliches tíbios, silêncio sob cargas. Quando a escotilha se fechava e o submarino iniciava a patrulha, a tripulação sabia que durante semanas compartilharia um espaço reduzido sem possibilidade de isolamento real. Cada homem ocupava um lugar designado, embora esse lugar raramente fosse permanente. Os beliches se utilizavam por turnos. Enquanto um estava de guarda, outro descansava no mesmo colchão ainda tíbio. Essa prática, assumida como rotina, marcava o ritmo da convivência desde o primeiro dia. O ar interior mudava com rapidez. Às poucas horas de navegação, a mistura de combustível, graxa, metal úmido e roupa sem lavar impregnava cada canto. A ventilação dependia dos períodos em superfície. Quando o submarino permanecia submerso durante tempo prolongado, o ambiente se tornava pesado. O cheiro do diesel ficava aderido à pele e à comida. O suor não se evaporava com facilidade. As botas e os casacos molhados se acumulavam perto dos postos de trabalho. A higiene pessoal era limitada. A água doce se reservava para consumo e cozinha. Lavar-se significava usar pequenas quantidades com extrema moderação. Barbear-se não era prioridade durante a patrulha. A barba crescia de forma desigual e a roupa interior se trocava com pouca frequência. Cada objeto devia encontrar lugar entre equipamentos, tubulações e provisões armazenadas. A alimentação seguia uma ordem estabelecida. Ao início da viagem, os alimentos frescos se consumiam primeiro. Pão, embutidos e frutas desapareciam nos primeiros dias. Depois restavam conservas, produtos enlatados e rações secas. As caixas se colocavam onde houvesse espaço livre, inclusive sob as mesas ou entre beliches. À medida que passavam as jornadas, o interior se reorganizava de forma contínua para acomodar restos de provisões e embalagens vazias. O horário se dividia em guardas que se repetiam sem interrupção. 4 horas de serviço, 4 horas de descanso e novamente 4 horas de tarefas designadas. Esse ciclo constante desfazia a noção de dia e noite. Sob a água não existia referência visual do exterior. A iluminação artificial marcava a passagem do tempo. Alguns homens dormiam com facilidade apesar do ruído constante. Outros permaneciam acordados longos períodos, atentos a qualquer variação de som. O silêncio tinha um valor concreto durante as aproximações a comboios. Quando se ordenava a imersão em zona de perigo, as conversas cessavam de imediato. As ferramentas se manipulavam com cuidado para evitar golpes. O movimento dentro do casco se reduzia ao mínimo. Cada pisada se calculava.
A tripulação conhecia a importância de não denunciar a posição mediante vibrações desnecessárias. Nesses momentos, o ouvido se tornava a referência principal. Os operadores acústicos permaneciam concentrados durante horas, distinguindo hélices distantes entre ruídos próprios. O resto esperava instruções sem formular perguntas. Ninguém precisava de explicações extensas. A rotina de combate estava interiorizada. A tensão não se expressava com palavras. Percebia-se na postura rígida e em olhares breves trocados no posto central. Quando começavam as cargas de profundidade, a experiência mudava por completo. A primeira detonação sacudia a estrutura interna com um golpe seco. Depois seguiam outras, mais próximas ou mais distantes. O impacto fazia vibrar anteparas e objetos soltos. O pó metálico caía das superfícies altas. As luzes podiam piscar. Alguns homens fechavam os olhos por um instante, outros fixavam a vista em um ponto concreto, esperando a próxima explosão. O som viajava através da água e golpeava o casco com força irregular. Cada estalido se avaliava por sua proximidade. Se a detonação ocorria longe, o solavanco era breve. Se explodia perto, o eco ressoava mais intenso e prolongado. Nessas circunstâncias, ninguém corria nem gritava. Cada qual permanecia em seu posto. A disciplina se mantinha inclusive quando o chão tremia sob os pés. A duração do ataque variava. Às vezes eram poucos minutos. Em outras ocasiões, o lançamento de cargas se estendia durante horas. O cansaço acumulado pesava sobre os turnos. Permanecer em silêncio exigia concentração sustentada. O comandante emitia ordens em tom controlado. As respostas eram curtas e precisas. Não havia espaço para comentários adicionais. O efeito psicológico dessas jornadas era visível depois do combate. Uma vez que o submarino se afastava e o ruído exterior desaparecia, alguns homens permaneciam imóveis vários minutos antes de retomar tarefas habituais. Outros tentavam dormir de imediato para recuperar energia. O pulso demorava a estabilizar-se. A respiração voltava ao ritmo normal de forma gradual. Durante patrulhas prolongadas, o isolamento do exterior se fazia mais evidente. As notícias chegavam por rádio em mensagens breves. A tripulação conhecia unicamente o necessário para sua missão. Não havia informação detalhada sobre outras frentes. Essa desconexão reforçava a sensação de estar separados do mundo terrestre. A referência constante era o interior do casco e o pequeno grupo de homens que o ocupava. As relações pessoais se ajustavam a esse entorno fechado. As diferenças de caráter ficavam subordinadas à hierarquia e à necessidade de cooperação. O respeito pela cadeia de comando era parte do funcionamento diário. Qualquer fricção devia resolver-se sem alterar o rendimento coletivo. A sobrevivência dependia de coordenação precisa. O descanso nunca era completo, inclusive fora de guarda. Cada membro estava preparado para incorporar-se em segundos se soasse uma ordem. As botas permaneciam perto do beliche. A roupa de trabalho não se retirava por completo. O sono era leve e fragmentado. O ruído constante do interior formava parte do fundo permanente, e só o costume permitia ignorá-lo. Em superfície, durante a noite, alguns homens subiam ao convés para tomar ar fresco. Esse momento breve oferecia contraste com o ambiente interno. O cheiro do mar substituía por minutos o do combustível e da comida armazenada. A observação do horizonte se fazia em silêncio. Logo desciam de novo ao interior para continuar a rotina. A passagem dos dias modificava o estado físico. A falta de movimento amplo e a alimentação repetitiva influíam no ânimo. No entanto, a disciplina operativa não variava. As tarefas se cumpriam segundo o horário. A limpeza básica do interior se realizava com meios limitados. Cada um conhecia sua responsabilidade. Quando o submarino regressava ao porto depois de uma missão, a luz natural resultava intensa após semanas sob iluminação artificial. O contato com terra firme implicava uma mudança abrupta. O espaço aberto contrastava com o entorno fechado da viagem. No entanto, durante a patrulha seguinte, o mesmo grupo voltava a descer ao interior metálico e retomava a sequência de guardas, descanso interrompido, comida racionada e silêncio calculado em presença do inimigo, enquanto a guerra no mar continuava desenvolvendo-se além do alcance visual de quem vivia sob o aço. Falkenschlag, petroleiros ardendo frente a Manhattan. Em dezembro de 1941, após a entrada formal dos Estados Unidos na guerra, Karl Dönitz decidiu transladar o peso principal de seus submarinos para o hemisfério ocidental.
A avaliação alemã partia de uma observação concreta. A costa atlântica estadunidense carecia de um sistema de comboios organizado, e o tráfego mercante navegava com luzes visíveis, seguindo rotas previsíveis muito perto da terra. Essa combinação oferecia objetivos constantes com risco reduzido. A operação recebeu o nome em código de Paukenschlag, conhecida depois como Operação Drumbeat. O primeiro grupo Zarpo de bases na França no final de dezembro. Estava composto por 5 submarinos de grande autonomia, U-66 ao comando de Richard Zapp, U-109 sob Heinrich Bleichrott, U-123 comandado por Reinhard Hardegen, U-125 dirigido por Ulrich Folkers e U-130 ao comando de Ernst Kaus. Sua ordem era clara: operar frente aos principais portos do litoral leste e atacar o tráfego comercial sem restrições. Em janeiro de 1942, os primeiros torpedos alcançaram petroleiros e cargueiros frente a Nova York, Nova Jersey e Carolina do Norte. As tripulações alemãs informaram que podiam distinguir o perfil das cidades desde o mar. A iluminação costeira recortava a silhueta dos buques contra o horizonte. Alguns ataques se realizaram a curta distância. Os incêndios posteriores foram visíveis desde praias e passeios marítimos. O U-123 afundou vários mercantes nos primeiros dias de sua patrulha. Reinhard Hardegen registrou impactos diretos que provocaram explosões violentas em buques cisterna carregados de combustível. As chamas se elevaram durante horas. Equipes de resgate em terra observavam o fogo sem capacidade imediata para intervir em alto mar. A imprensa local começou a informar sobre explosões noturnas frente à costa. Em poucas semanas, a ofensiva se estendeu da Nova Inglaterra até a Flórida. O tráfego mercante continuava navegando de forma independente. As autoridades navais estadunidenses tardaram em estabelecer um sistema coordenado de escoltas costeiras. A prioridade estratégica estadunidense estava dividida entre o Pacífico e o Atlântico, e a reorganização tomou tempo. Durante esse período inicial, os submarinos operaram com liberdade notável. As cifras cresceram com rapidez. Entre janeiro e fevereiro de 1942, dezenas de buques foram afundados frente ao litoral leste. Os informes alemães assinalavam petroleiros, cargueiros e buques de transporte. O padrão era constante: detecção visual noturna, aproximação em superfície e disparo de torpedos a curta distância. Muitos capitães mercantes não esperavam um ataque tão perto do porto. O efeito psicológico nas cidades costeiras foi imediato. Habitantes de Long Island, Atlantic City e outras localidades presenciaram colunas de fumaça no horizonte. As autoridades começaram a ordenar apagões parciais para reduzir a visibilidade desde o mar. No entanto, durante as primeiras semanas, a iluminação urbana continuou, facilitando a identificação de objetivos. Em Berlim, os relatórios operativos confirmavam resultados superiores às expectativas iniciais. Dönitz considerou que a campanha frente aos Estados Unidos oferecia um rendimento elevado em termos de tonelagem afundada. A instrução transmitida aos comandantes enfatizava a concentração em petroleiros devido à sua importância logística. Os tanques em chamas geravam perdas significativas e reforçavam a percepção de vulnerabilidade. À medida que a ofensiva avançava para o sul, os submarinos começaram a operar no Caribe. Buques que transportavam petróleo de Venezuela e do Golfo do México se converteram em objetivos frequentes. Em fevereiro e março de 1942, ataques frente a Aruba e Curaçao afetaram instalações petrolíferas vinculadas ao abastecimento aliado. A expansão geográfica respondeu à busca de novas rotas pouco protegidas. O Golfo do México também experimentou incursões. O tráfego costeiro estadunidense mantinha rotas regulares entre Texas e Flórida. A falta inicial de comboios organizados permitiu que submarinos alemães interceptassem cargueiros e tanqueiros em águas relativamente rasas. As patrulhas aéreas antissubmarinas começaram a aumentar, mas a cobertura completa não foi imediata. No Atlântico Médio, estabeleceu-se uma nova rota de comboios entre os Estados Unidos e Gibraltar, identificada como UGF e UGS para os trajetos para o leste e GUF e GUS para o regresso. Esta reorganização buscava assegurar o trânsito de suprimentos destinados a operações no Mediterrâneo. O desdobramento incluiu destroyers estadunidenses e, posteriormente, destroyers de escolta. No entanto, durante os primeiros meses de 1942, a cobertura integral ainda estava em fase de expansão.
O balanço dos primeiros 8 meses de ofensiva em águas americanas refletiu ao redor de 600 buques aliados afundados, com um total aproximado de 3 milhões de toneladas. Essa cifra incluiu embarcações de distintas nacionalidades que operavam sob controle aliado. Os estaleiros estadunidenses responderam incrementando a produção de buques tipo Liberty e outros modelos de carga, mas a ofensiva inicial demonstrou a vulnerabilidade temporal do litoral. As autoridades navais estadunidenses adotaram medidas progressivas, estabeleceram-se zonas de apagão costeiro, organizaram-se comboios para tráfego interno, desdobraram-se aeronaves de patrulha desde bases na costa leste e no Caribe. A coordenação com forças britânicas e canadenses aumentou. O processo de adaptação modificou gradualmente as condições operativas que haviam favorecido os atacantes. Para meados de 1942, a situação frente à costa leste começou a mudar. A introdução sistemática de comboios reduziu oportunidades de ataque isolado. As patrulhas aéreas detetavam com maior frequência movimentos suspeitos. Alguns submarinos reportaram dificuldades crescentes para aproximar-se sem serem localizados. A campanha deslocou-se então para zonas onde a cobertura aliada era menos densa. Dönitz avaliou que a fase mais produtiva frente à costa estadunidense havia concluído. A atenção orientou-se novamente para o Atlântico Norte e para rotas na África Ocidental. No entanto, a experiência da Operação Drumbeat já havia alterado a percepção de segurança em território continental estadunidense. Os incêndios visíveis desde a terra e a sucessão de afundamentos confirmaram que a guerra marítima se desenrolava a escassa distância de cidades e portos. Enquanto a reorganização defensiva estadunidense avançava e os comboios do Atlântico Médio começavam a consolidar-se, novas patrulhas alemãs recebiam ordens para operar em setores específicos do hemisfério ocidental, marcando o passo para missões concretas que logo incluiriam incursões mais profundas no Golfo do México. Kuhlman minou o Mississippi. Impacto no Robert Lee. Na primavera de 1942, uma nova ordem operativa atribuiu ao U-166 uma missão específica no hemisfério ocidental. O comando da unidade recaía no Kapitänleutnant Hans-Günther Kuhlman, oficial que assumia a responsabilidade de conduzir um submarino tipo 9C para uma zona que começava a adquirir importância estratégica, o Golfo do México. O U-166 zarpou da França como parte de um grupo destinado a operar em águas americanas. Após cruzar o Atlântico, recebeu instruções concretas para penetrar no Golfo. A entrada realizou-se através do Estreito da Flórida, seguindo uma rota que evitava zonas com patrulhamento aéreo intenso. As comunicações com o comando mantinham-se mediante mensagens cifradas que fixavam áreas de patrulha e prioridades de ataque. O Golfo do México concentrava tráfego constante de buques cisterna e cargueiros que transportavam petróleo e suprimentos do Texas e Louisiana para portos do leste. As rotas costeiras seguiam trajetórias regulares, o que facilitava a localização de objetivos. Nesse contexto, ao U-166 foi atribuída, além disso, uma tarefa adicional: semear minas na desembocadura do rio Mississippi, ponto-chave de saída para embarcações que partiam de Nova Orleans. A operação de minagem exigia aproximação cuidadosa à zona designada. Kuhlman conduziu o submarino para as proximidades do delta. As minas transportadas a bordo estavam destinadas a ser colocadas em áreas onde o trânsito mercante era frequente. A colocação efetuou-se segundo coordenadas estabelecidas nas ordens recebidas antes da partida. Após completar a tarefa, o submarino retirou-se para águas abertas para retomar a busca de alvos. O 23 de julho de 1942, o U-166 localizou um comboio que navegava perto da costa da Louisiana. Entre os buques encontrava-se o transporte de passageiros SS Robert E. Lee, que viajava escoltado pelo patrulheiro estadunidense PC-566. O Robert E. Lee transportava civis, pessoal militar e tripulação mercante. A escolta tinha a missão de vigiar a rota costeira perante a presença confirmada de submarinos alemães na região. Kuhlman decidiu atacar. O 166 aproximou-se à distância adequada e lançou torpedos contra o transporte. Um dos projéteis impactou no costado do SS Robert E. Lee. A explosão provocou danos severos que obrigaram a evacuar a nave.
O buque afundou num intervalo relativamente curto. As operações de resgate começaram de imediato sob supervisão da escolta. Numerosos passageiros e tripulantes foram recolhidos por embarcações próximas. Enquanto se desenrolavam os trabalhos de auxílio, o enfrentamento continuava sob a superfície. O intercâmbio produziu-se em águas relativamente rasas comparadas com as profundidades do Atlântico aberto. O U-166 tentou afastar-se da área após o ataque inicial. As cargas de profundidade lançadas pelo PC-566 detonaram em sequência. Os informes posteriores do patrulheiro registraram explosões submarinas e a percepção de que o objetivo podia ter sido alcançado. No entanto, nesse momento não existiu confirmação visual imediata. Entretanto, a tripulação do Robert E. Lee continuava sendo evacuada. O número de vítimas foi limitado em relação à magnitude do ataque, embora se registrassem falecidos. As listas oficiais contabilizaram as perdas humanas e materiais. O afundamento do transporte representou um dos episódios mais significativos no Golfo durante esse mês. Nos dias posteriores, as autoridades navais estadunidenses avaliaram o combate. O patrulheiro sustentou que suas cargas de profundidade haviam produzido uma explosão secundária indicativa de dano grave ao submergível. No entanto, na ausência de restos visíveis na superfície, a conclusão permaneceu aberta. O tráfego marítimo na zona manteve-se sob alerta reforçado. Na Alemanha, o U-166 foi inicialmente considerado em operações, até que a passagem do tempo sem comunicação levou a classificá-lo como desaparecido. A data do último contato coincidia com o dia do ataque ao SS Robert E. Lee. A relação entre ambos os fatos ficou registrada nos relatórios de guerra. A missão do U-166 no Golfo incluiu assim 3 ações definidas: penetração na zona operativa, colocação de minas frente ao Mississippi e ataque direto contra um transporte escoltado. Cada uma dessas fases respondeu a ordens específicas emitidas antes da partida da França e ajustadas mediante comunicações cifradas durante a patrulha. Com a perda de contato após o enfrentamento com o PC-566, a trajetória operativa do submarino ficou interrompida no mesmo cenário onde havia executado sua última ação ofensiva, abrindo passo a uma etapa marcada por informes contraditórios e pela necessidade de determinar o que havia ocorrido exatamente sob a superfície naquelas águas do Golfo. 10 explosões, silêncio após o contato acústico. O 30 de julho de 1942, após o impacto que havia enviado ao fundo o SS Robert E. Lee, a atenção se concentrou de imediato no submarino atacante. O patrulheiro estadunidense PC-566, que escoltava o transporte, iniciou uma manobra de busca no mesmo setor onde se havia produzido o lançamento do torpedo. A posição aproximada do submergível estimou-se a partir do rumo prévio ao ataque e do ângulo de aproximação observado. O comandante do PC-566 ordenou ativar o equipamento de detecção submarina. Um sinal acústico permitiu estabelecer o contato inicial. Com essa referência, o patrulheiro ajustou sua trajetória para cruzar por cima do ponto onde se calculava que o submarino descia. A intenção era situar as cargas de profundidade no eixo de evasão previsto para o objetivo. A sequência começou pouco depois. O patrulheiro lançou um total de 10 cargas de profundidade na área estimada. As detonações produziram-se sob a superfície a intervalos curtos. Cada explosão gerou colunas de água e uma perturbação visível no mar. Os observadores a bordo registraram a aparição de uma mancha de óleo que se estendia lentamente sobre a superfície. O U-166 havia iniciado uma imersão de emergência após o disparo contra o transporte. A profundidade exata alcançada nesse momento não ficou consignada em nenhum informe alemão posterior, devido ao fato de que não existiram mensagens transmitidas depois do enfrentamento. No entanto, os dados disponíveis indicam que o submarino tentou descer com rapidez para afastar-se da zona de perseguição. As cargas de profundidade lançadas pelo PC-566 estavam configuradas para detonar a uma cota determinada. A proximidade das explosões em relação ao casco do 166 converteu-se no fator decisivo. Quando uma carga estala sob a água, a onda de choque desloca-se com grande velocidade e transmite pressão a qualquer estrutura próxima. Se essa pressão supera a resistência calculada do casco de pressão, pode provocar deformações súbitas ou fraturas em pontos críticos.
Os informes posteriores da Marinha estadunidense descreveram uma explosão secundária detectada após o lançamento das cargas. Alguns membros da tripulação do patrulheiro interpretaram essa detonação adicional como sinal de dano significativo no objetivo. No entanto, nesse momento não se obteve confirmação direta do resultado. O contato acústico perdeu-se pouco depois da sequência de ataques. Nos minutos seguintes, o PC-566 continuou realizando passagens sobre a área. A mancha de óleo persistia na superfície e não se observaram restos flutuantes identificáveis. A escolta devia atender também aos trabalhos de resgate do Sr. Sargento Robert E. Lee, cujos sobreviventes estavam sendo recolhidos por embarcações próximas. O patrulheiro dividiu sua atenção entre a possível neutralização do submarino e a assistência aos náufragos. No âmbito estadunidense, a avaliação inicial do combate não foi definitiva. Um conselho de revisão naval examinou os informes do PC-566 e considerou que a evidência não resultava concludente para afirmar com certeza que o patrulheiro houvesse destruído o submarino. A ausência de restos visíveis na superfície e a possibilidade de que o 166 houvesse logrado escapar em profundidade deixaram aberta a interpretação oficial. Pese a essa reserva inicial, o fato objetivo permanecia. Desde o 30 de julho de 1942, não voltou a registrar-se comunicação alguma do 166. O comando alemão declarou a perda da unidade após o período regulamentar sem contato. Nas listagens oficiais, o submarino figurou como desaparecido no Golfo do México com toda a sua tripulação. A possibilidade de uma ruptura estrutural do casco converteu-se na explicação técnica mais provável a partir dos dados disponíveis. O design do tipo 9C contemplava uma profundidade operativa de construção próxima aos 100 metros. Se o submarino descesse sob pressão após receber o impacto de ondas explosivas próximas, qualquer debilitação prévia na estrutura poderia amplificar-se. Uma fissura no casco resistente teria permitido a entrada súbita de água à pressão, alterando o equilíbrio interno em questão de segundos. As cargas de profundidade estavam concebidas para gerar uma sobrepressão capaz de comprometer sistemas internos e afetar a integridade do casco, inclusive sem contato direto. Uma detonação suficientemente próxima podia deformar chapas de aço, deslocar juntas e provocar falhas em anteparas internas. Em condições de combate, a combinação de pressão externa e dano estrutural podia resultar irreversível. O cenário registrado pelo PC-566, contato acústico seguido de lançamento de 10 cargas, perda posterior de sinal e presença de óleo na superfície, coincide com os efeitos esperados em um submarino atingido a curta distância por explosões submarinas. No entanto, na ausência de confirmação visual imediata, a destruição do 166 ficou durante décadas envolta em incerteza. Na Alemanha, a notificação oficial às famílias dos 52 tripulantes foi emitida após declarar-se a perda definitiva. O nome de Hans-Günther Kühlmann ficou associado a essa última missão no Golfo. O 166 passou a integrar a lista de submarinos que não regressaram de patrulha em 1942. A partir desse momento, a narrativa histórica registrou o combate como um enfrentamento no qual um patrulheiro estadunidense havia atacado um submarino após o afundamento de um transporte escoltado. A falta de provas materiais imediatas permitiu interpretações alternativas nos anos seguintes, especialmente depois de que outro incidente aéreo se vinculasse também com a possível destruição do mesmo submarino. 59 anos. Coordenadas incorretas em Roma. Depois do 30 de julho de 1942, o destino do DKM-166 ficou assentado nos registros sem uma comprovação visual direta. Nos documentos navais estadunidenses permaneceu a dúvida inicial sobre se o ataque do patrulheiro havia resultado definitivo. No entanto, 2 dias mais tarde, o 1º de agosto de 1942, produziu-se um fato que modificou por completo a versão aceita durante décadas. Esse dia, 2 aviadores da Guarda Costeira dos Estados Unidos, o piloto Henry White e o operador de rádio George Boggs, realizavam uma patrulha aérea em um avião anfíbio modelo J-4F aproximadamente a 100 milhas ao sul de Houma, Louisiana. Durante o voo, avistaram um submarino navegando na superfície. Quando a aeronave se aproximou, o submergível iniciou uma imersão rápida.
White e Boggs lançaram a única carga de profundidade disponível em seu aparelho. A explosão produziu-se perto do objetivo e na superfície apareceu uma mancha de óleo. Após regressar à sua base, o incidente ficou classificado. Um ano depois, ambos os aviadores receberam a notificação oficial de que haviam destruído o DK-MU-166 e foram condecorados por essa ação. A partir desse momento, a história registrada situou a perda do submarino frente à costa da Louisiana, a umas 100 milhas ao sul de Roma. Durante 59 anos, essa localização figurou como o ponto onde o U-166 havia sido afundado. A narrativa oficial vinculou a destruição do submarino com o ataque aéreo do 1º de agosto, deslocando a ação prévia do patrulheiro para um segundo plano. A atribuição ficou assentada em documentos militares, estudos históricos e bases de dados navais. Nos anos posteriores, a área assinalada foi objeto de explorações relacionadas com atividades petrolíferas no Golfo do México. Apesar de campanhas técnicas e de expedições organizadas para localizar o U-166 na zona indicada pelos registros, o submarino nunca apareceu nesse setor. A ausência de restos confirmados não modificou a posição oficial durante décadas. Em 1986, Shell Offshore encomendou um estudo de riscos na área do Mississippi Canyon. Durante esse reconhecimento, detectaram-se 2 naufrágios. Um foi identificado como o SS Robert E. Lee e o outro foi atribuído preliminarmente ao SS Alcoa Puritan. Não se efetuaram verificações adicionais que confirmassem de maneira definitiva essas identificações. A referência equivocada continuou circulando em arquivos históricos. O suposto ponto de afundamento do U-166 permanecia fixado ao sul de Roma, enquanto o lugar onde se havia produzido o enfrentamento com o SS Robert E. Lee ficava associado unicamente à perda do transporte. Em janeiro de 2001, CIC Technologies, Inc., realizou um novo levantamento no Mississippi Canyon Area, utilizando o veículo autônomo submarino Hugin 3000. Durante esse estudo, detectou-se um grande naufrágio próximo à área onde se havia informado a posição do SS Robert E. Lee. Os arqueólogos marinhos Robert Church e Daniel Warren verificaram com o Minerals Management Service que esse naufrágio correspondia ao transporte afundado em 1942. Como esse Alcoa Puritan também figurava em registros como próximo a esse ponto, autorizou-se um estudo adicional para precisar a localização exata dos restos em relação a uma futura rota de tubulação. Em março de 2001, completou-se essa revisão ampliada. Ao analisar os dados compilados, Church e Warren observaram que, além do SS Robert E. Lee, existia outra zona de restos situada a menos de 1 milha ao leste da posição do transporte. Essa área havia sido atribuída anos antes ao SS Alcoa Puritan. No entanto, ao comparar dimensões e características gerais, concluíram que a estrutura detectada não coincidia com o tamanho nem com o tipo de um cargueiro desse modelo. As medidas observadas ajustavam-se, em contrapartida, às dimensões de um submarino alemão tipo 9C, classe à qual pertencia o DK-MU-166, com um comprimento aproximado de 252 pés e uma boca próxima a 22 pés. Essa coincidência abriu uma hipótese distinta sobre a localização real do submarino desaparecido. Church e Warren propuseram que o U-166 poderia ter sido destruído no 30 de julho de 1942 pelo ataque com cargas de profundidade do patrulheiro PC-566, enquanto o avião de White e Boggs teria atacado outro submarino que conseguiu escapar. Para sustentar essa possibilidade, revisaram-se os registros reconstruídos do DKM-U-171, o único outro submarino alemão presente na zona nessas datas. Esses registros indicavam que, a começos de agosto de 1942, enquanto navegava frente à costa da Louisiana, o DKM-U-171 foi atacado por uma flying boat, descrição que coincidia com um avião anfíbio, embora não tenha sofrido danos. A data exata do ataque não pôde ser determinada com precisão, porque os livros originais do U-171 se perderam quando esse submarino foi destruído por uma mina no Golfo de Biscaia durante seu regresso de patrulha. Durante quase 6 décadas, a documentação histórica atribuiu a perda do U-166 ao ataque aéreo do 1º de agosto e fixou seu afundamento ao sul de Roma.
As condecorações outorgadas e as referências oficiais consolidaram essa versão, apesar de as buscas realizadas na posição assinalada não terem produzido resultados concludentes. Em 2001, uma nova revisão alterou essa interpretação. A hipótese resultante situou o ponto real de perda a aproximadamente 140 milhas para o oeste do lugar registrado durante anos, o que exigia uma verificação física direta mediante um veículo operado remotamente no Mississippi Canyon. O U-166 sobe 5.000 pés. Identificação definitiva no Mississippi. Em janeiro de 2001, durante um estudo técnico na área do Mississippi Canyon, o veículo autônomo submarino Hugin 3000 percorreu o fundo marinho seguindo trajetórias programadas. O sistema avançava a profundidade constante, registrando imagens acústicas de alta resolução do leito marinho. Em uma dessas passagens, os sensores detetaram uma forma alargada que se destacava com clareza sobre o terreno plano. A silhueta captada não correspondia a uma formação natural. O contorno mostrava linhas retas e proporções definidas. A equipe revisou as medições e comprovou que as dimensões gerais coincidiam com as de um submarino alemão tipo 9C. A estrutura encontrava-se a menos de 1 milha a leste do naufrágio, identificado como o SS Robert E. Lee. A proximidade entre ambos os restos chamou a atenção. Durante décadas, o U-166 havia sido situado em outra área do Golfo. A nova detecção abria a possibilidade de que a localização aceita estivesse deslocada. Para confirmar a identidade do objeto registrado pelo sonar, organizou-se uma inspeção direta. Nos dias 31 de maio e 1º de junho de 2001, uma expedição deslocou-se ao ponto assinalado. Desde a superfície, lançou-se um veículo operado à distância, equipado com câmeras e focos de iluminação. O aparelho desceu até uma profundidade próxima a 5.000 pés. A essa cota, a luz natural não existe, e toda a visibilidade dependia dos sistemas instalados no veículo. As primeiras imagens transmitidas mostraram uma estrutura metálica assentada sobre sedimentos finos de cor cinza esverdeada. O terreno circundante aparecia relativamente plano, com ligeiras elevações em um dos extremos do sítio. À medida que o ROV avançava, a forma geral se fez evidente. O casco estava dividido em 2 grandes seções. A parte principal, de aproximadamente 200 pés de comprimento, estendia-se desde a popa até além do local do canhão dianteiro. Separada a uns 500 pés para o oeste, aparecia a seção de proa, de cerca de 55 pés. Entre ambas as zonas, observava-se um campo denso de restos dispersos sobre o fundo. As câmeras permitiram distinguir elementos característicos de um submarino tipo 9C. A torre de comando elevava-se parcialmente conservada sobre a seção principal. O convés apresentava áreas abertas e deformações visíveis. A separação entre proa e popa indicava que o casco se havia fraturado antes de ficar imóvel no leito marinho. A operação inicial de inspeção teve uma duração limitada. As condições logísticas permitiram um tempo total reduzido de trabalho no sítio, com menos de 4 horas dedicadas exclusivamente a registrar imagens do submarino. Ainda assim, o material obtido resultou suficiente para confirmar a identificação. A coincidência de dimensões, proporções e disposição externa permitiu estabelecer que se tratava do DKM U-166. Pela primeira vez desde 1942, existiam imagens diretas do submarino desaparecido. A localização real encontrava-se nas proximidades do lugar onde havia sido afundado o SS Robert E. Lee, e não na posição registrada durante décadas ao sul de Roma. Posteriormente, planejou-se uma investigação mais extensa. Em outubro de 2003, desde o buque de investigação R/V Ronald H. Brown, desdobrou-se um sistema de posicionamento acústico composto por 5 balizas distribuídas ao redor do sítio em um arranjo de 2.296 pés de diâmetro. Uma vez calibrado, esse sistema permitiu fixar posições com uma margem de erro próxima a 1 pé a 5.000 pés de profundidade. O ROV percorreu uma quadrícula formada por 63 linhas paralelas orientadas norte-sul, separadas por intervalos de 10 pés. A área coberta alcançou aproximadamente 945 por 600 pés. Durante esse percurso, registraram-se imagens digitais contínuas e tiraram-se fotografias fixas do casco e dos restos distribuídos entre ambas as seções.
Em total, localizaram-se 307 artefatos ou conjuntos de objetos associados ao submarino. Cada ponto foi documentado e posicionado mediante o sistema acústico. As imagens de alta resolução obtidas pelo Hugin 3000 mostravam com clareza a silhueta do casco dividido sobre o sedimento, confirmando a separação entre as duas partes principais e a concentração de materiais no setor ocidental do sítio. A evidência acústica e visual coincidia em todos os aspectos relevantes. As proporções do casco, a configuração externa e a disposição dos restos confirmavam que o U-166 se encontrava no setor onde havia tido lugar sua última ação operativa. A 5.000 pés sob a superfície do Golfo do México, o submarino repousava em duas seções claramente diferenciadas. A localização já não era uma hipótese. Agora restava entender em que estado havia ficado a nave e o que revelava seu interior sobre o momento final. O interior de uma tumba selada. As medições realizadas no sítio confirmam que as duas metades correspondem ao mesmo buque. A seção de proa conserva os tubos lança-torpedos alinhados para frente, enquanto a parte de popa mantém visíveis os eixos das hélices e os planos de controle. Entre ambas as seções, a área intermédia evidencia uma separação limpa em alguns pontos e rasgos irregulares em outros, o que sugere uma ruptura violenta, concentrada na zona central do casco resistente. O casco exterior, que originalmente rodeava o cilindro estrutural interno, aparece aberto em segmentos onde as chapas metálicas se curvaram para fora. Essa deformação coincide com o que ocorre quando a pressão interna supera a capacidade de contenção do aço. A estrutura longitudinal mostra deslocamentos abruptos, com marcos internos expostos e elementos estruturais visíveis que, em condições normais, permaneciam ocultos tras o revestimento. Em torno das duas grandes seções, estende-se um conjunto de objetos desprendidos. Observam-se fragmentos metálicos, partes de equipamentos, restos de tubulações e peças do recobrimento. Não formam um padrão uniforme, mas estão distribuídos em um raio que segue a linha entre proa e popa. Essa dispersão indica que a separação não foi um simples afundamento progressivo, mas um evento que liberou energia suficiente para projetar materiais para o exterior. Dentro da seção de proa, as imagens captadas mostram que alguns elementos internos permanecem em seu lugar. Os tubos lança-torpedos continuam alinhados, embora o compartimento apresente sinais de desordem. Objetos pessoais, peças soltas e partes do mobiliário interno aparecem deslocados. Não há sinais de intervenção humana posterior ao afundamento. O interior mantém-se tal como ficou no momento final. Na seção de popa, o compartimento de máquinas conserva parte de sua configuração original. Os motores, agora imóveis, permanecem presos às suas bases. Os eixos que conectavam com as hélices seguem em posição, embora a área mostre deformações associadas ao ponto onde o casco se separou. As chapas próximas à quebra apresentam bordas irregulares, com metal dobrado para fora e para dentro, sinal de forças atuando em sentidos opostos. A fratura principal localiza-se na zona aproximada, onde o casco resistente suportava maiores tensões estruturais. Em um submarino deste tipo, o cilindro interior estava desenhado para resistir à pressão externa uniforme. No entanto, quando se produz uma detonação interna ou uma entrada súbita de água que altera o equilíbrio, a distribuição de forças muda de forma abrupta. O resultado pode ser uma ruptura no ponto mais vulnerável da estrutura longitudinal. A análise do padrão de danos sugere a possibilidade de uma explosão interna. Não se observam unicamente efeitos de pressão externa, como os que produziria um colapso gradual por profundidade. Em contrapartida, a curvatura do aço e a projeção de fragmentos apontam para uma liberação repentina de energia desde o interior. Entre as hipóteses consideradas, figura a detonação de torpedos armazenados ou a explosão de baterias, embora o estado atual do naufrágio não permita uma afirmação definitiva sobre a origem exata. Ao redor do casco, o fundo marinho apresenta acumulações de sedimento que se foram depositando durante décadas. O aço mostra sinais claros de corrosão avançada. Em vários pontos apreciam-se formações irregulares, similares a estruturas tubulares que crescem sobre a superfície metálica. Estas formações são produto de atividade bacteriana, que consome ferro em ambientes profundos. O processo é lento, mas constante, e transforma progressivamente o aço sólido em depósitos frágeis.
O fenômeno de corrosão biológica atua desde o momento em que o metal fica exposto à água salgada em condições de baixa oxigenação. Micro-organismos especializados aderem à superfície e geram compostos que aceleram a degradação. Com a passagem do tempo, o casco perde espessura e resistência. Embora a estrutura principal ainda conserve sua forma geral, numerosas seções apresentam perfurações e debilitação evidente. O interior do submarino permanece selado em muitas áreas. As escotilhas não mostram sinais de terem sido abertas após o afundamento. Não existem indícios de recuperação de corpos nem de extração de materiais. O lugar é reconhecido oficialmente como tumba de guerra. Em seu interior ficaram encerrados 52 tripulantes. Seus nomes figuram nos registros navais, e o sítio é tratado com o mesmo respeito que qualquer sepultura militar. As imagens obtidas não mostram restos humanos visíveis. Depois de décadas sob pressão e atividade biológica, os processos naturais atuaram sobre todo o material orgânico. O que permanece é a estrutura metálica que os rodeou no momento final. O silêncio do fundo marinho preserva a disposição geral, congelando o instante em que a nave deixou de responder. A separação em duas partes define visualmente o estado final do submarino. Não se trata de um casco intacto repousando em posição estável, mas de uma estrutura quebrada que evidencia o momento de sua destruição. Entre a proa e a popa estende-se uma linha invisível que marca o ponto onde a integridade estrutural cedeu. O campo de restos não é amplo em comparação com outros naufrágios, o que indica que a maior parte do buque desceu em bloco antes de dividir-se ou imediatamente depois do impacto com o fundo. As duas seções repousam relativamente próximas entre si, o que reforça a ideia de uma ruptura ocorrida pouco antes ou durante o descenso final. A atividade bacteriana continua atuando. Cada ano, colônias microscópicas convertem pequenas porções de metal em sedimento. A mudança não se aprecia em uma só visita, mas os registros comparativos mostram uma degradação constante. A estrutura modifica-se lentamente por reações químicas e por organismos que avançam sem interrupção. Nesse entorno sem luz, o submarino permanece tal como ficou, dividido, com os sistemas detidos e o interior selado desde o último momento operativo. As imagens não alteraram os fatos, confirmaram a posição exata, o estado do casco e a ausência de qualquer intervenção posterior. Em 1942, a Força Submarina Alemã alcançou seu ponto de maior atividade. Esse ano afundaram-se centenas de buques mercantes no Atlântico e no hemisfério ocidental, com milhões de toneladas de carga perdidas. Cada patrulha formava parte de uma ofensiva ampla contra o tráfego marítimo aliado. Cada unidade enviada ao mar assumia o mesmo risco. O 166 foi uma dessas unidades. Sua perda registrou-se junto a dezenas de submarinos que não regressaram durante esse mesmo ano. 52 tripulantes ficaram oficialmente desaparecidos em operações. O lugar onde agora descansa ficou incorporado à lista de tumbas de guerra sob o mar. A guerra submarina modificou rotas comerciais, obrigou a reorganizar comboios e exigiu uma mobilização industrial massiva para substituir a tonelagem afundada. Também deixou centenas de tripulações que não voltaram ao porto. Sob o sedimento do Golfo, essa história permanece fixada em aço. O ocorrido dentro do casco no instante final não figura em nenhum relatório operativo. O submarino conserva essa última sequência em silêncio, exatamente no ponto onde terminou sua missão.